Senhora presidenta, deputada Marta Rocha, deputado Conte Bittencourt, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputada Marta Rocha, a gente tem vontade de entrar no debate que estava posto aqui pelo meu antecessor na tribuna, o deputado Osório, que questiona essa falta de articulação, essa falta de diálogo, caracterizada mais uma vez no âmbito do governo federal ilegítimo. Mas é lógico, na verdade não falta coordenação, não falta diálogo, falta legitimidade. É um governo oriundo de um golpe de Estado, de uma ruptura democrática, não contou com o voto popular, não foi lastreado, não está lastreado pela soberania popular. Evidentemente é um governo incapaz de estabelecer diálogos responsáveis, incapaz de articular com quem quer que seja, a não ser com os fiadores do golpe, a quem ele serve diariamente, que são os interesses, sobretudo, do grande capital internacional. Ouvi com atenção o deputado Osório fazendo menção ao governo Dilma, que teve problemas que deveriam ter sido enfrentados, não tenho dúvida. Mas o que precisa, não tenho dúvida, o que precisa é voltar a aspectos que estão sendo desconstruídos pelo governo ilegítimo na Petrobras, sob a presidência do PSDB, através de Pedro Parente. Por exemplo, quebraram o regime de partilha para dar guarida às grandes petrolíferas internacionais. Por exemplo, romperam com a política de conteúdo local e condenaram à morte novamente, a um novo ciclo de morte, a indústria naval brasileira, inclusive a do Rio de Janeiro. Por isso, é preciso discutir, sim, essa precificação exagerada do preço dos combustíveis, aumentando diariamente, e agora, numa tentativa desesperada, descoordenada, o presidente da Petrobras anuncia uma espécie de sursis nos preços, uma espécie de recuo nos preços, por uma semana, por 15 dias. Olha, é um governo não apenas incompetente, é um governo completamente ilegítimo e incapaz de oferecer alternativas para os problemas e desafios da sociedade brasileira. Aliás, é a mesma política que descaracteriza o BNDES como um banco de investimentos também na área social. É a mesma política que descaracteriza a Caixa Econômica Federal como provedora de políticas sociais robustas, como o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Por isso, não há surpresa, só há que se lamentar e se deplorar essas consequências gravíssimas que atingem a população brasileira em todo o Brasil, em todos os estados, porque isso não é coincidência, não é produto de um acaso. Mas eu não quero me fixar nesse tema. Poderia falar também que é a mesma política que mandou para o Congresso Nacional a medida provisória 814, que saiu da pauta, felizmente, sob forte pressão dos movimentos sociais, que de um golpe só, aqui no Rio de Janeiro, ia entregar a Eletrobras, a Eletronuclear, Furnas e o CEPEL. Mas eu quero me comprometer, honrar aquilo que disse ontem dessa tribuna, quando o deputado Conte Bittencourt, me faltou o tempo, prometi detalhar um pouquinho mais a importante audiência pública que fizemos ontem na Comissão de Educação, em que tratamos, mais uma vez, do importante tema das escolas agrícolas, vinculadas à SEDUC, e uma delas vinculada à FAETEC, portanto, aqui no Rio de Janeiro. Mas é preciso, para contextualizar, dizer que nós estamos fazendo esse debate sob a égide de um governo no Rio de Janeiro que não cumpre leis nem a Constituição. Se dá a pachorra de descumprir dispositivos da Constituição estadual. Aliás, Vossa Excelência mesma, a deputada Marta Rocha, foi vítima desta característica do governo estadual, quando teve uma emenda constitucional aprovada aqui na casa, salvo engano, para estender a agente da segurança pública o direito de acumulação de emprego público, e o governador simplesmente interpretou que não deveria ser cumprida essa emenda constitucional promulgada pelo Poder Legislativo, como é de sua prerrogativa. O governo do Estado também sistematicamente descumpre ou tenta encontrar mecanismos de burla para não cumprir a Constituição estadual no que diz respeito aos recursos da FAPERJ. De novo, ontem, discutia com colegas da Comissão de Educação como o governo descaradamente descumpre a lei estadual do sistema de ensino do Rio de Janeiro, que é de 2005, e que obriga que no ensino médio
haja a oferta de 2 línguas estrangeiras. E os professores de espanhol da rede estadual não deveriam estar passando pelo sufoco que estão passando apenas porque o governo do estado decidiu não cumprir a lei que disciplina essa questão, essa matéria, numa lei importante do sistema educacional do Rio de Janeiro, que é a lei que institui o nosso sistema estadual de educação. Mas, sobre as escolas agrícolas, nós temos 7 delas vinculadas à SEDUC, sendo que uma delas está desativada em Itaboraí, e as 6 em atividade: Itaperuna, em Teresópolis, Casimiro de Abreu, Valença, Magé e Friburgo, e uma outra vinculada à FAETEC, que é a escola Antônio Sarlo, com mais de 60 anos de história, enfrentando todas elas inúmeras dificuldades, muitas vezes funcionando no cotidiano, pelo desprendimento, pelo compromisso e espírito públicos, pela entrega de seus professores, que por vezes chegam a injetar recursos próprios para ver acontecer, para que vejam acontecer atividades, projetos que não contam com nenhum apoio da política estadual de educação do Rio de Janeiro. O que me chama também a atenção nesse debate é que o Estado tem preferência, esse grupo político que administra o Estado tem preferência pela marketagem, por políticas públicas que possam ser difundidas no marketing político eleitoral. Por exemplo, é o caso também do ensino técnico. Nós temos em São Gonçalo uma experiência educacional, que é o NATA, uma escola de educação profissional na área de tecnologia de alimentos, e aí não nenhuma crítica, nenhum problema com o projeto pedagógico do NATA, com o esforço dos seus profissionais, mas o Estado elenca 10 ou 12 unidades escolares que seriam escolas de modelo, escolas para serem difundidas, para serem propagadas, enquanto isso abandona a sua rede como um todo, praticamente a própria sorte. É o que acontece com as escolas agrícolas. Então eu quero discutir, inclusive, este modelo que escolhe uma escola, numa determinada área do conhecimento, ou numa determinada modalidade, que é o caso da educação profissional, para enfocá-la, para prestigiá-la, para enaltecê-la. Enquanto isso, as demais escolas agrícolas do Estado funcionam com a maior dificuldade, com dificuldades rudimentares no seu cotidiano. E também me preocupa o fato, como lembrava ontem o valoroso representante da Emater na nossa audiência, que não estamos tratando de um problema meramente educacional, meramente no campo da educação profissional, meramente no campo do ensino técnico agrícola. Nós estamos tratando de um problema que tem a ver com a perspectiva de uma política de fixação do jovem no campo, fixação do jovem nas áreas rurais no estado do Rio de Janeiro, sem o que dificilmente nós teremos condições de enfrentar o complexo problema da sucessão rural, deputada Marta Rocha, ou seja, garantir que novas gerações se interessem, se coloquem à disposição, disponham de meios, de incentivos, de formação especializada para assumir pouco a pouco, gradualmente, as responsabilidades, o comando, a gerência das propriedades, sobretudo as pequenas e médias propriedades. Sem essa sucessão rural garantida, a tendência é que boa parte dessas propriedades fique abandonada ou seja administrada de maneira improvisada, sem os cuidados técnicos específicos necessários, o que pode comprometer, num determinado prazo, que não é tão longínquo assim, pode comprometer a própria segurança alimentar e nutricional da população fluminense. Ontem cheguei a ouvir na audiência, por parte do representante da SEDUC, que não achava talvez necessário que essas escolas contassem com professores especializados no ensino técnico agrícola, que talvez não fosse o caso de o Estado ter um corpo docente, dessas áreas especializadas. Ora, como pode ter um ensino técnico agrícola sem professores que sejam licenciados nas áreas específicas do ensino técnico agrícola, como em qualquer área técnica, na mecânica, na eletrotécnica, nas edificações, é preciso ter um corpo docente nas escolas técnicas de formação geral e também um corpo docente nas áreas especializadas que constituem a especificidade da formação profissional daquela instituição. Ora, deputada Marta Rocha, sem avançar em diversificação da produção, sem avançar em investimentos que favoreçam os pequenos e médios empreendimentos,
na área da agricultura, particularmente quero ressaltar a agricultura familiar, quero ressaltar a agroecologia, quero ressaltar a agricultura orgânica, sem investimentos que possam apostar na formação de quadros técnicos. E as escolas agrícolas são, portanto, fundamentais. Nós não conseguiremos virar a página da situação desastrosa, lamentável, de semi-abandono ou de abandono completo em várias regiões que caracteriza o ensino agrícola no estado do Rio de Janeiro. Acho que a Comissão de Educação da Assembleia, associada com a Comissão de Agricultura, dialogando com o Conselho Estadual de Educação, dialogando com o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, CEDROS, dialogando com o FAETEC, SEDUC, devem se organizar para formular as diretrizes de uma política para o ensino agrícola no Rio de Janeiro. Até porque, e aí concluo, ontem nós constatamos mais uma vez, deputado Conte Bittencourt, que é preciso, muitas vezes, que o parlamento e as comissões temáticas façam um papel articulador e coordenador do próprio governo. Porque secretarias que têm pautas comuns, que têm desafios comuns, não conversam, não dialogam. Ontem o representante da Emater disse que era a primeira vez que ele discutia com representantes da FAETEC e da SEDUC a pauta do ensino agrícola. Portanto, quero aqui dar esse depoimento, fazer esse debate, recuperando em parte os debates que fizemos ontem na Comissão de Educação, mas é preciso que o Rio de Janeiro olhe para a situação dramática que enfrentam hoje as escolas agrícolas, sejam as vinculadas à SEDUC, seja a única vinculada à FAETEC. Muito obrigado, senhor presidente.